dai-lhes vós mesmos de comer. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui a mais um encontro do nosso Retiro Advento Natal. Estamos na última semana do nosso retiro. Eu convido você a escolher o local adequado para a sua oração, escolher a postura, prestar atenção na postura do seu corpo, o melhor modo que você encontra para fazer sua oração, que você possa separar desde já o seu texto bíblico. E hoje o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo de 34 a 44. Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Procure tomar algumas respirações mais profundas, pacificando assim a sua mente, o seu interior, também um local tranquilo, livre de muito barulho, de muitos ruídos, para que você possa encontrar essa paz, tanto fora como dentro de você mesmo. Tomando algumas respirações profundas, tomando consciência do nosso corpo, desse tempo que você tem, que vai se dedicar exclusivamente para esse momento de oração, é que agora nós vamos nos colocando diante da presença do Senhor para esse encontro com Ele, nesse momento de oração. De modo bastante consciente, traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço minha oração preparatória, pedindo ao Senhor que nesse tempo de oração todo o meu ser esteja voltado única e exclusivamente para Ele. Senhor meu Deus, meu Criador, que os meus sentimentos, os meus desejos e as minhas ações sejam ordenados somente para Ti. Feito isso, nos colocando e já diante da presença do Senhor, é que nós vamos procurar meditar a palavra de Deus para rezarmos a partir dessa palavra. A oração é o respiro da fé, é a sua expressão mais adequada, como um grito que sai do coração de quem crê e confia em Deus. São palavras do Papa Francisco, na sua audiência geral de 6 de maio de 2020. Vamos seguindo, meu irmão, minha irmã, o nosso caminho, o nosso itinerário orante de acompanhar a Jesus em sua missão de buscar e de salvar todos aqueles que o Pai lhe confiou. A liturgia de hoje nos convida a rezar e a refletir sobre as consequências do seguimento de Jesus. Quais as consequências que nós temos no desejo de querer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo? Quais as consequências que temos para todos aqueles que querem ser seus seguidores, que dizem sim para a sua missão, para o projeto de vida e missão que o Senhor nos convoca. Os discípulos, na cena do Evangelho que nós vamos contemplar hoje, os discípulos estão voltando do envio missionário. Os discípulos estão muito desejosos de partilhar todas as experiências vividas, mas a quantidade de pessoas entrando e saindo de casa, tanta gente para lá e para cá, que tornou impossível a realização desse desejo, a realização de que eles pudessem ter um momento de descanso e de partilha com o Senhor de tudo aquilo que eles experimentaram na missão. Por isso, eles partem dali para um outro lugar, um lugar mais deserto. Com que finalidade? Com a finalidade de descansar um pouco e também de partilhar com o Mestre a experiência vivenciada. No entanto, eles verão a impossibilidade tanto de descansar
como de partilhar a sós com Jesus e com o grupo, com o Mestre, essas experiências. E por quê? Porque a multidão, ela já se encontra na margem, já estão esperando Jesus e os discípulos do outro lado. Foram mais rápidos do que eles. Os discípulos têm a necessidade e o desejo do descanso e da partilha. A multidão tem a necessidade e o desejo de estar com Jesus, de escutar os seus ensinamentos. E Jesus é aquele que se deixa mover pela compaixão. Põe-se, portanto, a ensinar. Quando vê toda aquela gente, toda aquela multidão, Jesus como que esquece que foi ali para descansar, esquece que foi ali para partilhar com os discípulos da missão e entende que a necessidade daquelas pessoas que estão ali diante dele, ela grita de um modo mais alto. Jesus sacia a fome espiritual da multidão que ali se encontra e Jesus olha aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Já os discípulos, reconhecendo que as horas estão avançando, a dificuldade para encontrar comida para aquela gente toda, no meio daquele deserto, começam a pedir a Jesus que mande aquela gente embora, de modo que eles procurassem comida por si só. Mas Jesus designa a eles diretamente a missão de alimentar aquelas pessoas. Jesus vai dizer aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. O seguimento a Jesus é um seguimento que implica duas palavras muito importantes: responsabilidade e compromisso. Responsabilidade e compromisso, principalmente com os mais sofridos, com os excluídos, seja os excluídos pelo poder político, seja os excluídos até pelo poder religioso ou por qualquer outra realidade. Deixar que a pessoa busque o alimento por si só seria muito mais fácil, seria muito mais cômodo para os discípulos, mas não é isso que Jesus deseja. O que Jesus deseja, na verdade, é um mundo onde cada pessoa possa realizar a partilha. Cada pessoa pode entender que eu preciso cuidar do outro, que o cuidado mútuo ele tem que acontecer na prática comum, que a solidariedade supere o egoísmo e o autocentramento. Essa palavra é importante. Que a solidariedade supere o egoísmo e o autocentramento. O que é autocentramento? É quando eu me transformo no centro. É quando somente o meu umbigo é que conta. É quando eu me transformo no centro das coisas, no centro do universo. Isso que é um autocentramento, que é a postura egoísta, que é a postura dos discípulos, mandando todo mundo embora, porque eles não querem partilhar daquilo que tem com aquela multidão. Mas, com o olhar da mente e do coração, nós somos agora convidados a ver bem de perto Jesus e os seus discípulos fazendo essa travessia. Lembra que eles estavam de um lado e tiveram que atravessar para o outro, em busca desse lugar tranquilo, do descanso, da partilha. Contemplemos a multidão que está do outro lado da margem, já em terra firme, esperando Jesus e os discípulos. Contemplemos o olhar de Jesus para com essa multidão e que eu possa sentir aquilo que Jesus sentiu quando olhou para aquelas pessoas, quando olhou para aquela multidão. Estavam como ovelhas sem pastor, e Jesus sentiu no mais profundo de si compaixão.
Escute esse diálogo dos discípulos com Jesus. E você, como se encontra nessa cena? Vamos fazer esse exercício de imaginação, podendo fechar os nossos olhos ou simplesmente mantê-los fixos em algum ponto. E assim eu posso trazer para minha mente essa cena do Evangelho. Essa cena do Evangelho em que Jesus está aqui a falar com os discípulos. Jesus acolhe os discípulos que voltam, animados, vibrantes da missão, querendo partilhar com ele tudo aquilo que aconteceu. Mas as multidões não permitem que isso aconteça. Jesus sente a necessidade de convidá-los para irem para um outro lugar, para fazer um retiro. E entram nas barcas e querem atravessar de uma margem para outra, na busca de um lugar tranquilo, na busca de um lugar propício para o descanso e a partilha da missão. As multidões desejosas de estar com o Senhor observam para onde eles estão indo e de algum modo chegam lá, atravessam também, chegam antes de Jesus e os discípulos. Já estão todos do outro lado da margem. É uma multidão de pessoas que estão desejosas de estar com o Senhor. Jesus, quando se depara ainda dentro da barca com os discípulos, que em terra firme existe uma multidão de pessoas que ele contempla seus rostos, contempla seus olhares, contempla suas expressões, e isso mobiliza o mais profundo do seu ser, o mais profundo do seu coração, no ponto em que ele sente compaixão. Deixa-se mobilizar pelos sentimentos de compaixão, ou seja, consegue de algum modo ser atingido, afetado pela dor daquelas pessoas, pelas suas angústias, pelos seus sofrimentos, pelos seus desejos, pelas suas dificuldades. E Jesus, quando desce da barca com os discípulos, como que esquece o que o levou ali e compreende que é preciso matar a fome, a sede daquelas pessoas, de uma vida nova, de uma palavra de esperança, de uma palavra que possa revigorar o seu alento, o seu coração. Contemple esse cenário, o mar, as barcas, as multidões, as pessoas. Contemple o olhar de Jesus, sua face, seu olhar de compaixão para com as multidões. Contemple o rosto daquelas pessoas. Quem são? O que dizem? O que falam? Como se comportam? Como Jesus as olha? Como será que elas olham a Jesus? Qual a reação dessas pessoas quando Jesus chega, desce da barca e começa a ensiná-los? Que palavras será que Jesus está dirigindo para aquelas pessoas? Tente escutar as palavras de Jesus. Tente escutar o seu ensinamento. O que será que Jesus está a dizer para aquelas pessoas? Contemple as horas que vão avançando, o dia que vai caindo, terminando. Observe a agitação dos discípulos, preocupados com o pouco alimento que têm,
com o desejo de que aquelas pessoas vão embora. Contemple suas falas. O que será que dizem? O que será que conversam? Qual deles vai até Jesus e manda que Jesus despeça aquele povo? Contemple Jesus que fala para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Com que palavras Jesus diz isso aos discípulos? Como os discípulos reagem, dizendo que não tem dinheiro nem lugar para comprar? E Jesus pergunta: o que vocês têm aí para partilhar? O que vocês têm aí para dar? O que vocês têm aí para oferecer? Contemple aqueles pães. Contemple aqueles peixes. Observe Jesus que ergue os braços e apresenta ao Pai, como que numa Eucaristia, dando graças ao Pai por aquele alimento, dando graças ao Pai por aquelas pessoas. Depois Jesus que também ergue aqueles peixes e faz a mesma coisa, agradece por aquele alimento, agradece por aquelas pessoas, agradece porque o reino de Deus está acontecendo ali, no momento em que há partilha, em que há encontro, em que há vida. Contemple as pessoas que vão pegando aqueles pães, partilhando. Cada uma tira um pedaço que partilha com o outro, que partilha com o outro, e assim com o outro. E aquilo que parecia tão pouco, agora se transforma em algo tão abundante. Todos comem, todos estão felizes, todos estão saciados, e ainda sobram 12 cestos. É um milagre. Não é somente uma partilha que aqui acontece, mas é um milagre. Jesus se revela como Filho de Deus. Tem o poder de saciar nossa fome, tem o poder de saciar nossa sede. Ele multiplica porque Ele é o Filho de Deus. Contemple essas pessoas felizes e ao mesmo tempo admiradas diante do milagre. De onde saiu tanto alimento? De onde saiu tanta comida? Contemple Jesus. Contemple essas pessoas. E diante dessa contemplação, eu faço o pedido da graça. Eu quero crescer em identificação com Jesus de Nazaré, de tal forma que possamos assumir o seu projeto de vida e de missão no nosso dia a dia, com firmeza e com confiança. Os discípulos veem frustrada a tentativa de descanso e de um tempo tranquilo para partilhar tudo o que viveram durante a sua missão. A pergunta que a palavra pode me provocar hoje é essa: como eu reajo diante das minhas próprias frustrações, daquilo que me propõe? Qual é a minha reação diante daquilo que eu crio expectativas, daquilo que eu quero fazer e que não acontece, que não dá certo, ou que naquele momento eu me vejo obrigado a mudar os meus planos, a mudar os rumos, a mudar aquilo que pensava fazer? Como será que eu reajo? Jesus mudou o seu plano. Não sei como os discípulos reagiram, se estavam satisfeitos com essa mudança toda ou não. E eu, diante das mudanças de planos, como reajo? Diante das frustrações, das expectativas que crio e que se transformam, às vezes, em grandes frustrações, qual é a minha reação? Quais são os meus sentimentos?
Como reagimos diante dessas frustrações? Como têm sido os meus momentos de encontro com Jesus? Meus momentos de oração, de silêncio, de busca de descanso e de estar com Ele, são momentos de qualidade? Às vezes nós inventamos um monte de rezas, mas os momentos em que eu procuro estar com o Senhor são momentos de qualidade, mais do que quantidade. São momentos de qualidade. E o que será que essa palavra, esse texto lido, rezado, pode me inspirar a dizer algo para Jesus agora na minha oração? Converse com o Senhor a partir de tudo que você contemplou e o que será que Ele te inspira a dizer para Ele nesse momento de oração. Em silêncio, cada um conversa com Ele a partir daquilo que Ele mesmo te inspira na sua palavra, lida, rezada e contemplada. E com o coração repleto de gratidão por esse momento de conversa, de diálogo com o amigo Jesus, é que reza a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concluo o momento da minha oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Ânimo e generosidade.